Segue aí, galera, sejam todos bem-vindos ao canal Gurizada do Beco. Bom, já começamos hoje, então, com bastante assunto. O que diz, então, sobre castração química para pedófilos e estupradores? Esse assunto aí já vou arrancar perguntando para o André. E aí, André, aqui que tu está sabendo da notícia aí? Bielorrússia, é isso? Isso, saiu essa semana um projeto para fazer a castração química compulsória, né, para quem for cuidar de pedófilo, e também, em paralelo, um tratamento para quem sofreu o abuso. Né? Bah, o troço é punk, né, André? É, que a Bielorrússia é a última ditadura que tem na Europa, né? O cara está no poder desde 94. Mas a gente tem outros países também que tem essa doutrina, Estados né? Unidos. Estados Unidos, né, Felipe? Tem alguns lugares que fazem a castração química agora, só que eu não sei se é tão, como é que eu vou te dizer, tão pesado como vai ser na Bielorrússia, né? E lá é diferente. O que tu viu lá, Márcio, do assunto? Cara, o que eu estava vendo lá é que realmente foi aprovado o projeto, né? E eles vão fazer a coisa da castração química e daí começou a gerar tipo certos rumores no resto do mundo, né? Porque tudo que acontece hoje em dia acaba expandindo pela internet, então acaba criando uma discussão. Eu sou contra a castração química. Tu é contra? Eu sou contra, porque eu acho que, tipo assim, no Brasil, digamos assim, eu acho que só vai onerar o Estado. E no meu pensamento, que uma vez eu vi um documentário sobre isso, a pessoa que ela é pedófila, ou digamos assim, estuprador, que era para esses dois casos que seria no Brasil, a pessoa não sente tanto prazer no ato sexual, entendeu? Mas sim em fazer aquela pessoa sentir dor, entendeu? É isso que... Alguns que estudos dizem isso, Exatamente. né? Alguns estudos dizem isso. Então, tipo assim, mesmo com a castração química, o prazer dele ainda seria torturar aquela criança, ou mulher, ou homem, entendeu? Sim. Então, por isso que eu acho assim, ó, o estuprador tem que ficar na cadeia, entendeu? Eu acho que a lei tem que mudar, fazer ele ficar direto lá e não ter mais jeito de sair, entendeu? Ser tipo crime hediondo. Felipe. É que a castração química por si só não resolve o problema, né? É um paliativo. Ela não resolve. Primeiro que é que nem o Márcio falou, tem essa questão de lá nos Estados Unidos, além de fazer a castração química, eles monitoram, né, os pedófilos por região, todos eles são monitorados em cima e mesmo assim acontece, sabe? Mesmo assim acontece. Então, eu acho que o Márcio colocou que ele é contra a castração química no Brasil, não o Instituto da Castração. Não, sou contra o Instituto da Tu é contra o Instituto da... Por quê? Eu acho que se é contra numa determinada região, de forma geral... Na sequência ele falou ali sobre no Brasil não daria certo. É que eu acho que as leis no Brasil não são para todos, entendeu? Não, é que nem a pena de morte. Aqui, se tu for implantar, não vai dar certo. Eu acho que só vai ser para onerar o Estado. Tá, mas no coisas. Contexto geral, no mundo, falando no nível mundial. Pelo que eu vi, a castração química não adianta, entendeu? É o que eu estou dizendo. Mesmo eles monitorando, tipo, dando o exemplo dos Estados Unidos, não resolve. Exatamente. E o estrago que se faz na vítima, tu não consegue, entendeu, reparar. Não tem. Isso aí é uma atitude, um movimento preventivo, para que se evite, né? Mas é uma doença, não tem. Quem tem isso, essa questão aí não... É um assunto que dá, né? Dá o que falar, sim. Dá o que falar. Pano pra manga. Para nós, principalmente, que aqui os direitos humanos são bem diferentes dos outros países. Não é que seja diferente, mano. Não é. Sei lá. Que aqui é colocado em outro contexto. Lá também é um outro contexto. Mas aí vem naquele sentido que o Márcio falou, não é igual para todos. Tu vai colocar direitos humanos dentro de uma ditadura, que nem o André falou, uma das últimas ditaduras. Não funciona. Lá não funciona. Não tem. Eu até por isso tem mais uma forma dele ameaçar quem é inimigo dele, ameaçar quem é o povo, né? Que ele pode julgar lá, acusar do que quiser, né? Sim, exatamente. Né? Ele está desde 94 no poder. A última eleição teve quase 90% dos votos ali. Mas que também foi, a hora que cai, tumulto. a hora que cai, que nem na Romênia lá. Até Não, terminaram até com a família lá. Não, para ter assim um nível de comparação, que ele é amigaço do Putin, né? Sim. Hoje também é meio que uma ditadura. Claro que é. Mas lá a castração química ela não é compulsória.
É se a pessoa que é o pedófilo ela pode escolher se quer fazer ou não. Mas aí não tem sentido, né? Mas daí não tem tem. que ser compulsório, né? É que às vezes a pessoa... Aí tu é condenado Você acha que é por doente, pedofilia. Aí tu tem a prerrogativa de optar. Não, eu quero ser castrado quimicamente ou não. Não existe isso, né? Não, mas aí lá na rua as pessoas caem na janela, né? Sim. Toma um chazinho. Com certeza. Acontece algumas coisas assim, né? Desaparece. O pessoal que está assistindo a gente, antes da gente... A gente está num debate aqui, um assunto bem interessante, né? Que é a castração química, que foi autorizada lá na Bielorrússia. Mas antes disso também a gente quer saber a opinião de vocês. Se daria certo aqui no Brasil isso, o Márcio já colocou o ponto de vista dele, né? Que não. Eu também acho que não, apesar de que teria que mudar um monte de coisa, super a favor quanto. A castração química, então, ela nada mais é do que inibir, né, o nível de testosterona masculino. O Márcio colocou também que alguns estudos dizem que é uma questão psicológica do agressor, né, para determinado contexto ali que ele vai agir, mas também alguns estudos dizem que o nível de testosterona desses agressores são muito elevados, o que também acarreta para esse tipo de conduta, e que é tanto que é dado como doença aqui no Brasil para essas pessoas, devido a esse certo nível de testosterona. Tem a castração que é cirúrgica, que é a retirada dos testículos, né? A gente tem uma fotinha ali, mas a gente está citando a química. E para ter uma ideia, assim, a castração química ela também é muito utilizada para pacientes com câncer, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar. Pacientes com câncer de próstata usam desse método aí. Mas eu, colocando o meu ponto de vista, sou super a favor. Acho que o Brasil tem muita coisa para mudar para esse tipo de criminosos. E eu sou super a favor mesmo. Mas aí tu... Só que ela é reversível, né? Ela é Ela reversível. Né? Mas aí tu pega o seguinte, eu concordo com o Márcio, não tem. Aqui no Brasil não tem como dar certo. Sabe? E aí tu tem que, em primeiro lugar, pensar que o nosso problema é cultural. Em segundo, o nosso código é obsoleto. O direito ele é contemporâneo, ele acompanha a sociedade, o comportamento das pessoas. E aí tu me pega um código que é lá de 1900 e Guaraná de Rolha. Sim, tem que ter certas atualizações. Tem algumas emendas, alguns decretos que vieram depois, mas mesmo assim, para te implementar uma lei drástica dessa aí, tu teria que mudar todo o teu o conceito de como tu encara. Não é só chegar lá, né? Hoje em dia, a forma canetaço, vou botar aí. A forma com que o Estado encara o crime é uma forma errada, entendeu? Mesmo que tu mude o código, não vai mudar. Isso tem que mudar o pensamento também das pessoas, e principalmente daqueles que estão lá fazendo as leis, né? E a gente tem muito exemplo de como a lei funciona para uns e não funciona para outros. Com certeza. A gente viu aqui, se acontecesse um caso aqui, vou dizer aqui em qualquer vila do Brasil, que a pessoa só suspeitasse que aquela pessoa era pedófila, os vizinhos mesmo já matavam a pau. É verdade. Aí agora a gente teve um caso de um pastor, aí que descobriram que era pedófilo, cadê o cara? Tá numa celinha especial, cara. Sim, não certeza. tá num lugar que daí que tu nem os entra, outros. Com certeza. Que daí tu entra no âmbito da injustiça social. Exatamente, né? por isso que eu digo Entendeu? que às vezes o que acontece? Injustiça social, falou tudo. Há um que é dentro desequilíbrio do... que acaba O Estado acontecendo. não dá segurança para o delinquente. Por isso que às vezes E quando ele também pergunta, é uma avaliação muito subjetiva também, cara. O que a gente vê de bandido saindo da cadeia porque algum psicólogo, psiquiatra deu o aval, não, o cara pode Exatamente. voltar para a sociedade, o cara volta e... A compra e do começou Estado. a fazer as coisas erradas, né? Bom, mas o assunto tá bom, é isso aí, pessoal. Avisando a todos aí, vão deixando aquele like, deixa aquele joinha, segue nosso canal, isso fortalece muito. E a gente quer saber a opinião de todos vocês, tá? Antes da gente encerrar aí, alguém quer colocar mais alguma análise aí, André? A favor? Tu não chegou a falar se tu é a favor ou não? Não, sou mesmo a opinião do Márcio, cara. Sou contra. Contra? Tu não Cadeia, colocou teu ponto de cadeia, vista, não Não, Felipe? eu coloquei que no Brasil, realmente, eu acho que não daria certo. Mas eu sou a favor da castração química. Mas é um contexto geral. Tipo assim, não adianta só a castração química. Sim.
Tem que fazer... Toda a legislação. Não, outra situação, eu digo fora, mundialmente tá. falando, que nem os Estados Unidos, eles têm programas, tudo, que entendi. monitoram, Entendi. mas mesmo assim... Então a gente está numa votação de 2-2 aqui. Vamos desempatar com o pessoal que está assistindo, então. Sim. Só aí, gente, bota os comentários aí se vocês são a favor like. da castração química no Brasil ou não. Segue nosso canal. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Feito.